minimalismo evolutivo. Então, eu estou falando sobre o minimalismo do Tertuliário, né? O professor Valdo comentou que a monotonia do ambiente é física, mas não do mental soma. E que na Comunex evoluída existe uma monotonia ou minimalismo no ambiente todo. Só que o minimalismo de lá é o minimalismo do discernimento, ou seja, tudo é discernimento para todos os lados que você olha. Então, isso é bem interessante da gente observar. Então, o que acontece? O nosso problema é sempre acalmar o holopensene para que as ideias sobressaiam. Eu depois fiquei pensando muito nisso que ele falou, né? Ele comentou quando chegou lá, não tinha ninguém ainda, só tinha a equipe. E eu fiquei pensando assim, puxa, eu acho que isso aí se aplica não só ao Tertuliário, mas se aplica a várias outras coisas, né? Por exemplo, o laboratório do CAEC é um ambiente totalmente minimalista. Você chega lá, não tem nada que tire a sua atenção do mega foco que é você fazer sua autopesquisa, sua autorreflexão. E várias outras coisas que a gente pode observar, até o estilo do professor Valdo era um estilo basicamente minimalista, né, na prática. Ele buscava sempre ressaltar o mental soma e tirar todos os outros elementos que pudessem desviar a atenção. Por exemplo, o próprio fato de usar sempre roupa branca era uma tentativa de fazer isso, né? De focar bem nas ideias e tirar a sua preocupação com que tipo de roupa você vai usar, se vai combinar, se não vai. Então, isso aí buscava sempre um minimalismo. Ele falava sempre para a gente, né, sobre a casa-máquina, o escritório-máquina e o corpo-máquina. O que é isso? É você fazer de todos os objetos e apetrechos e instrumentos que você usar na sua vida evolutiva uma máquina de evoluir. Então, você não vê mais o seu escritório como aquele lugar que você vai só decorar, que você vai colocar enfeites e tal. Aquilo lá tem uma função, ele é totalmente funcional. O recheio é minimalista, mas o conteúdo do mental soma sobressai. A rotina útil da pessoa, por exemplo, a pessoa começa a ter uma vida regrada, né? Que esse é o objetivo da gente que começa a escrever, por exemplo. Você começa a botar a sua vida numa linha de rotina em que aquilo começa a ficar até por um lado e paradoxalmente monótono. Por outro lado, essa rotina ela fica tão alinhada que começa a sobressair as ideias que você está escrevendo. Então, o recheio do mental soma começa a sobressair quando você acalma o holopensene em torno de você de tudo, né? Isso lá na frente vai levar para a centralização da consciência. Porque você vai começar a ajeitar não só suas rotinas, seus hábitos, sua roupa, sua alimentação e etc. Você vai começar a alinhar também o seu jeito de se manifestar, que são os seus pensenes e o holopensene. Lá na frente você vai sobressaltar o mental soma. Isso aí é o caminho depois para o serenão, para a centralização do mental soma. Então isso é uma vida maxi-proexogênica ou conscienciocêntrica. Então, você está concentrando o seu estilo de vida na evolução da consciência, né? É claro que hoje em dia a gente tem esse negócio do minimalismo, está muito na moda, já faz um tempo, né? E assim, tem programas de televisão, tem livros, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um minimalismo que é um minimalismo evolutivo, ou seja, toda ação minimalista que você fizer, ela tem que ter um propósito. Esse propósito tem que ser inteligente dentro da inteligência evolutiva. Isso é o que a gente está chamando de minimalismo evolutivo. Então, eu coloquei para vocês aí algumas anotações, né? Na verdade, é baseado no verbete sobre minimalismo evolutivo. Coloquei basicamente um resumo, né? Já reescrito em algumas partes do verbete, uns questionamentos para a gente pensar no final e as pensatas do Lexo que tem a ver com minimalismo. Não são muitas, são poucas, né? E, na verdade, antes disso, nas outras obras do Valdo, eu não achei muita coisa que falasse diretamente sobre essa parte do minimalismo ou da minimização. Então, o que a gente tem são os escritos mais do léxico mesmo, né? Ok, pessoal? Então, aqui nesse texto, eu só queria pontuar o seguinte. Primeiro que tem uma lista com 10 áreas da vida em que a pessoa pode aplicar, e muitos de nós já aplicamos o minimalismo nessas áreas da vida. Se a gente for observar, muita coisa a gente já faz isso. A gente já tenta centrar no megafoco aquilo que é prioritário. Isso, são 10 áreas em que a gente pode fazer isso como exemplo, né? Uma outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte:
O professor Valdo contou uma coisa muito interessante que quando ele falou do minimalismo, eu logo associei, e aí foi que eu pensei que isso aí podia ser expandido para outras áreas. Ele falava que o serenão reurbanizador, ele usava uma técnica evolutiva há milênios, e que o Valdo tinha observado isso e ficava de olho no reurbanizador, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o Valdo, quando teve aquele vislumbre dele lá em 1100 sobre a Reurbex, ele começou a ficar na cola do serenão reurbanizador, no sentido de observar o movimento evolutivo que ele fazia para tentar ver qual era a diretriz da Reurbex. Né? Então, assim, ele estava lá aprendendo com o estilo de vida do reurbanizador. Ele falou assim, o reurbanizador há milênios usa essa técnica de utilizar o mínimo de possibilidades para fazer o máximo de realizações. Isso é totalmente minimalismo evolutivo. Né? Então, você vê, ele vem com o mínimo de aportes e, mesmo assim, ele consegue exercer o máximo de liderança na Reurbex. Então, assim, eu acho que isso é muito sério, muito avançado. E outra coisa, isso é um exemplo para a gente começar a seguir a partir de agora, pensar aonde que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Ok, pessoal? Então, fiquem à vontade aí se quiserem comentar alguma coisa, concordar, discordar, não precisem fazer comentários minimalistas, podem falar bastante. Eduardo, sabe o que eu estava pensando? A questão do minimalismo, ele parece estar muito atrelado ao nível de assertividade da consciência também. No sentido de que quanto mais cirúrgico, menos você perde auto-esforços, né? Esforços, energias, enfim. Porque você consegue ser mais direto naquilo que você se propõe. Então, quando você fala, por exemplo, do reurbanizador, me parece um pouco isso. Ele fez um planejamento ostensivo de séculos, e aí quando veio, estava tudo tão bem amarrado, fechado, bem embasado, que ele conseguiu ser bem cirúrgico naquilo que ele estava se propondo, né? Mas ele só conseguiu fazer esse planejamento porque ele já era assim, né? Ele já vinha com esse estilo, cultivando esse estilo antes, né? Assim, na verdade, se você pensar bem, o que é a serenologia? A serenologia é isso, né? A gente colocou aqui. Pensa bem na questão do anonimato. O que é o anonimato? É você diminuir o máximo a sua exposição. Por outro lado, você faz o maior dos trabalhos nos bastidores multidimensionais. Então, é um exemplo prático de como é que você não precisa brilhar sempre, fazer 1000 coisas à vista de todo mundo, né? Para você poder ser eficiente evolutivamente. Agora, isso que você falou, Bárbara, achei interessante, porque eu coloquei em algum lugar, não estou lembrando onde eu pus aqui, mas é o seguinte, acho que foi nas perguntas, qual é o seu índice de eficiência consciencial, ali na quinta pergunta, né? Qual seria o seu índice de eficiência consciencial? Que acho que é isso, né? Qual a eficiência da sua consciência máquina, né? Ela é muito eficiente, ou seja, ela produz muito e requisita pouco, ou ela recebe muito combustível, queima 90% e só produz os 10% que sobram. Então, o índice de eficiência de uma máquina, por exemplo, é isso, né? O Adélio quer falar. Posso comentar aqui, Eduardo? Quem é o Adélio? Ô, Adélio, seja bem-vindo, é um prazer, viu? Olá. Te ver aí. Olá, pessoal. Sou newbie aqui, novato. Eu só queria comentar aqui um detalhe, que o que me veio muito é a própria técnica da enumerologia. A técnica da numerologia é uma técnica ultra enxuta, né, e ultra minimalista, e que traz a essência da espírita. Então, uma coisa aí interessante é a própria técnica que o professor Valdo trabalhou bastante, desenvolveu também, aí, que é essa questão de você realmente... E eu acho que o must, o creme de la creme, o apex dele aí foi o Lexo de Ortopensatas, nesse sentido, porque o Lexo é a essência, o resumo, o que há de melhor de tudo que ele conseguiu a tempo levar para os 3 volumes, né? Então, é interessante porque o Lexo é a obra-prima dele e é um exemplo até multidimensional em termos de obra, né? E o aprendizado para o Lexo foi procurado até pelos próprios amparadores, né? Para poder trabalhar em cima da estrutura. Então, o Léxico, para mim, é um grande exemplo de minimalismo, onde maximiza as ideias com o mínimo
de escrita concentrada, né? A essência que se tem dessa escrita até agora, que a gente conhece. Pode ser que a gente crie alguma coisa melhor, mas por enquanto o que parece o melhor é isso, né? Perfeito. Olha que interessante. Ideia, né? É bem essa ideia da Pensata, né, Rosângela? Que é assim, você coloca o máximo de conhecimento e de sabedoria dentro de uma forma mínima. Isso é Pensata. Se você chega no extremo disso, você chega lá no Mega Pensene Trivocabular, né? E aí é como se fosse a unidade de você fazer isso. Foi bom você lembrar, Adélia, a questão da enumeração, também concordo totalmente com você, penso assim também, e o léxico nada mais é do que uma grande enumeração de ideias evolutivas ali. Se você pensar, é uma listagem gigante com 20 mil itens de ideias evolutivas. Diga lá, Rosângela. Ali no Mega Pensene, o número 3, bem no início, né, da folha que você enviou para a gente, está escrito minimalismo, mini-animalismo. O Valdo tem umas pegadinhas muito legais, né? Essa não é do Valdo, não, tá? Eu só quero... Essa especificamente eu acho o máximo, essa é o top, né? Essa foi sugestão da Pilar Alegre, sabe? Quando eu defendi o verbete, ela virou para mim e falou assim, vou só te falar uma coisa, minimalismo, mini-animalismo. Eu falei, poxa, você chegou no top, né? Essa é a síntese perfeita. A Pilar foi bem assertiva, porque é interessante que quanto mais madura a consciência, menos ela precisa de tantos itens de matéria, né, para ela poder evoluir. Então, a gente, até não sendo, sei lá, consumista, a gente precisa de muitas coisas para evoluir, porque ainda é um nível evolutivo, fico pensando nisso também. Então, as consciências mais avançadas, elas conseguem usufruir melhor do que elas têm, porque elas têm mais discernimento, né? N atributos, trafores, que já estão bem desenvolvidos. Então, eu acho que tem a ver muito ainda com o processo instintual mesmo, animal, irracional, né? Que a gente vai se libertando aos poucos e vai vendo que tem coisas que você não precisa, mas antes, com o teu discernimento, você sentia que precisava, tinha necessidade daquilo. Agora eu você acho vê hoje... que isso, Caminha... Diga lá, Claudete, pode falar. Eu acho, assim, em cima desse comentário da Rô, eu acho que isso caminha mesmo com os processos de recins. Quanto mais recins você faz, mais você consegue aumentar a sua lucidez, mais discernimento você tem. Então, quanto maior o teu discernimento, mais você se desprende de tudo que é adereço desnecessário. Nessa condição de serenão que você colocou, Eduardo, o que eu entendo? Eu entendo que você chega num nível de refinamento consciencial que você realmente não precisa de mais nada disso. O teu foco está altamente definido, altamente lúcido, né? Que eu acho que é o processo que a gente vai atravessando aqui. A gente precisa ainda de um monte de coisa. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive, por exemplo, quando eu morei no campus, lá na Aracê, eu morava num daqueles chalés que era mínimo. Então, a minha vida, e eu vinha de uma casa muito grande de São Paulo, assim, eu morava numa coisa muito grande, e eu cheguei lá e eu consegui me adaptar de uma tal forma e me senti altamente feliz e produtiva. Então, e foi daí que eu entendi que a gente, na realidade, precisa de muito pouca coisa para sobreviver. A gente que sofistica por uma questão de imaturidade. Mas eu acho que quando você vai refinando tudo isso, você vai fazendo as suas recins e descartando tudo isso, você vai ficando mais leve, mais centrado. Voltando ao tema da semana passada, a tua consciência fica muito mais centrada no que você tem que fazer. Perfeito. Renê, acho que o Renê queria falar. Né? Eu fiquei pensando aqui também, né? Parece que nesse sentido, inclusive, que você falou, né, Claudete? O minimalismo, o mínimo não quer dizer pouco, né? O mínimo é o suficiente, é o necessário. É o necessário. Aí, acho que a gente muda a visão, a perspectiva de mínimo é a escassez, porque não é de quantidade, mas mínimo está mais ligado à necessidade, né? Então, acho que o minimalismo também tem a ver com conseguir ler as necessidades de forma clara.
Porque quando eu leio a necessidade de forma clara, eu consigo saber o que é necessário, o que é preciso para atender aquela necessidade, né? E aí o contrário disso seria excesso, bagulho, né? E isso não tem a ver com o miserê. Você sabe a ideia do miserê? Do mínimo, do mínimo, do mínimo, não é isso. O professor Valdo um dia me disse, ele falou assim, olha, Clô, a gente tem que aprender que conscienciólogo trabalha com ciência de ponta e que tem que ter ambientes que são bonitos, limpos, arejados e aconchegantes. Mas a gente tem que sair daquela coisa do processo religioso, do quadrinho, disso aqui, daquela caminha simples do crucifixo na parede. E aí vem de encontro com isso que você está dizendo. É aquilo que a consciência precisa para poder estar se manifestando e crescendo dentro disso. Agora, vocês chegam lá, por exemplo, no Holociclo, né? Quando até o Valdo trabalhava lá, primeiro, não tem minimalismo de livros lá. Pelo Exato. contrário. Ali é o máximo de conhecimento, né? Agora, outra coisa, você vê, quem já viu aquela pilha de papéis em branco em cima da mesa, aquilo causa um impacto, né? Fala assim, nossa, que desperdício! E tinha uma coisa que o Valdo não media, era exatamente isso que a Claudete e o Renê estão falando, assim, são os recursos para você colocar as ideias em prática, para você materializar as ideias, né? Que são ali o que ele chamava de... Como é que é, Luziana? São os apetrechos conscienciais? Não, como é que é? O quê? Os artefatos? Artefatos do saber. Artefatos do saber, né? Então, para ele, não tinha minimização. Pelo contrário, né? Isso aí tinha à disposição para você poder usar. Então, assim, o minimalismo é um minimalismo funcional. Não é um minimalismo religioso, como a Claudete colocou bem. Não é isso, né? Isso aí a gente já passou dessa etapa. Isso é bem interessante, porque quando a gente inaugurou o hotel, ele começou a usar a sala de reuniões do hotel para fazer uma série de assistências que ele precisava. E aí chegou num determinado ponto, o César deu para ele a chave. Ele falou, professor, quando não tiver reunião, você pode usar. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Chloe, eu vou fazer uma nova casa. Foi bem agora no final da vida dele. Aí ele disse assim, eu vou fazer uma nova casa. Será que você consegue fazer esse processo de iluminação que você fez na sala de reunião do hotel na minha casa? Aí eu estranhei, né? Porque realmente eu trabalho com várias possibilidades de luminoteca nas salas, etc. E tal. Aí eu falei, mas por que o senhor está me dizendo isso? Isso vem de encontro ao que você está comentando, Eduardo. Ele falou, porque assim, a gente usa o recurso da iluminação conforme a assistência que eu tenho que fazer. Se eu tiver que dar uma espinafrada em alguém, eu vou acender todas as luzes daquela sala, vai ficar bem claro. Se eu tiver que puxar a pessoa para reflexão, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, só deixar aquelas luzinhas que você pôs nas laterais, porque eu crio um ambiente mais intimista. Então, assim, é usar o recurso para assistência. A gente nunca pode esquecer disso. Ele falou, se você não tivesse feito uma sala dessa, não teria todas essas opções. Então, eu quero que você faça na minha sala. Pode ser? Eu falei, não, combinar, tudo bem. Não deu tempo de fazer, claro, mas... isso vem de encontro ao que você falou, é não entrar no processo, é usar todos os recursos, mas com o foco. Eu estava pensando sobre... A Claudete falou sobre a palavra sofisticar, e justamente ela era um pouco falsa para nós, né? Desculpa, mas tem uma fila aí, tem a Bárbara, a Ângela e a Alina. Não, pode deixar o Nelson falar, que eu acho que é em cima disso, né, Nelson? Não, só queria falar da etimologia da palavra sofisticado, que é fraudulento, é maquiar fraudulentamente alguma coisa. Então, como a Claudete tinha falado nessa palavra, e ela vem lá do sofista, coisa e tal, então é tudo... Essa palavra que às vezes parece sofisticada, parece uma palavra boa, não é, o contrário, né? É uma falsidade sobre as coisas. Eu estava pensando sobre um pouco nesse ponto da questão da utilização interassistencial do minimalismo, né? E aí eu fiquei pensando até que ponto também essa vivência do minimalismo, dessa inteligência minimalista, ela está atrelada à própria realidade evolutiva que a gente está no momento, né? É que nem como a gente fala, por exemplo, do anonimato dos serenões. O anonimato não é para a gente, não é para o agora. Né? Se a gente for buscar viver um anonimato agora, a gente pode começar a vivenciar uma omissão em relação ao que a gente deveria estar fazendo. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando até que ponto o minimalismo ele nos é útil. Né? Obviamente que há várias utilizações
e perspectivas de uma vivência de um minimalismo atual, mas até que ponto isso se utiliza, né? Porque quando a gente, por exemplo, a gente pega o exemplo do reurbanizador, é algo muito além, né? Há uma vivência ali que está muito além da minha realidade atual, pelo menos, não sei de vocês. Mas, assim, é uma outra realidade interassistencial que está atrelada a outras vivências. Então, por exemplo, o fato o Valdo cita o minimalismo do reurbanizador na escolha do soma, né? Essa escolha do soma, por exemplo, não teria sido interessante para mim na minha atual realidade evolutiva, pelos trabalhos que exigem que eu faça atualmente. Então, assim, essa relação mesmo dessa inteligência evolutiva na aplicação do minimalismo evolutivo, né? De frisar o termo evolutivo nessa... Esse termo faz toda a diferença, né, Bárbara? É claro que assim, o serenão vamos dizer assim, a meta lá na frente. Mas a gente pode pensar já, que tem no item 2, por exemplo, dessa lista, tem lá o minimalismo nas ações. Então, a gente já pode ser, né? E, assim, a gente já tem isso aí, eu interpreto como se fosse o seguinte, é o princípio do mega trafor do serenão. Começa aí. O anonimato não começa de repente, ele virou anônimo, não. Você vê uma coisa que o Valdo sempre colocava, que eu coloquei aqui, olha, a autoexemplificação silenciosa acima do discurso. Eu vejo isso como já um princípio do anonimato. A pessoa, aquela coisa, você primeiro faz, depois você fala, né? Então, isso aí já lá na frente vai levar ao anonimato do serenão. Não, eu concordo, e por isso que eu falei, muita coisa a gente já tem como aplicar agora. Mas, por exemplo, a gente ainda exige o discurso, às vezes a gente exige ainda um discurso mais elaborado, que vai dar mais volta para todo mundo entender. Entende o que eu estou falando? Assim, existem aspectos ainda que a gente tem que considerar na nossa atual realidade evolutiva para o público interassistencial que a gente está atendendo no momento. Então, não, tem toda a razão. Que é também a questão do histrionismo, né? Às vezes é importante você não ser minimalista. E isso é que a gente tem que saber dosar. Às vezes é importante você bater na mesa, você falar muito, você aparecer, por exemplo, como é que você vai dar um curso, ou vai apresentar um verbete, ou você vai lançar um livro e vai sumir? Não. Você tem horas que você não tem que ser... Você tem que justamente lançar o holofote, mas não por sua causa, né? Por causa da ideia que você representa e da assistência que você está fazendo. Agora, Bárbara e Eduardo, nesse sentido aí, eu não sei se eu estou entendendo o minimalismo de forma um pouco diferente, mas será que, se a necessidade for ser histriônico, não é minimalista também ser histriônico? Porque se minimalismo tiver a ver mais com o mínimo necessário para atender aquelas necessidades, às vezes o que eu estou chamando de dar a volta é a técnica da circularidade para conseguir chegar na pessoa. Então, no que eu estou entendendo aqui, me parece que o minimalismo evolutivo é sempre uma boa escolha, porque é ligar de fato os recursos necessários para atender aquelas necessidades. Dentro desse... Perfeito. O item 2 tem o uso inteligente do histrionismo. Isso é minimalismo evolutivo. Sabe por quê? Porque você usa no momento certo, na hora certa, na dosagem certa. Isso é histrionismo inteligente, né? Isso que eu Ângela, fiquei pode pensando. falar, Ângela. Acho que a Ângela estava esperando aí. Acho que tem uma fila, né? Vamos lá. Ângela, eu só queria... Aline... Pode falar. Não, eu só estava lembrando agora, enquanto vocês comentam, que durante um curso aqui em Florianópolis, do professor Félix, que é mini peça do maximecanismo interassistencial. Nós tínhamos um campo projetivo em que era para nós acessarmos, a proposta era acessar a nossa paraprocedência. Com certeza não foi a minha, tá, gente? Já vou esclarecendo isso aqui para vocês, porque a coisa era muito avançada e a minha cabeça ela ainda é muito cheia de ruídos, né? Mas eu lembro assim que estranhei muito o ambiente extrafísico, e eu tenho por hipótese que seja uma Comunex muito avançada, porque falando em minimalismo, assim, o que eu estranhei é que todas as consciex que eu via ali dentro daquele ambiente, daquele para-ambiente, elas tinham todas a mesma vestimenta, elas tinham o mesmo ritmo, ou a mesma sequência de volitação dentro dos ambientes,
não tinha nenhum que se sobressaía mais do que o outro ali, pelo menos até onde eu consegui perceber, né, levando-se em conta aí as minhas limitações. Mas eu fiquei pensando agora, enquanto vocês falavam, que muitas vezes a gente enche os nossos ambientes, né, de penduricalhos, de coisas, e lá o que sobressaía era o holopensene, era que veio muito claro para mim que era uma equipe extrafísica, o ambiente extrafísico, onde se preservava muito as ideias de ponta da conscienciologia, é que se não deturpassem os neologismos, que não se deturpassem essas verdades relativas de ponta, né? E para que eu sempre avançasse. Então, eu fiquei pensando aqui, né, no minimalismo da equiparação também do nível evolutivo das consciências, né? Perfeito, Ângela. Só a gente tem uma diferença, eu sei que não é isso que você está falando, né? Sim. Entre a monotonia inteligente do discernimento e a monotonia, por outro lado, da lavagem cerebral, Não, né? não. Estou só aproveitando porque você falou, Sim. né, de todo mundo igual, na mesma Sim. manifestação. Eu vejo assim a manifestação das Comunex mais evoluídas. Pelo contrário, primeiro que assim a forma perde um pouco o sentido, né? Sim. Então é muito mais de Bright Ball do que de todo mundo vestido igual. E outra coisa, às vezes, você sabe, Mas na talvez Comunex seja até ou nesse ambiente mais avançado, a minha captação, pode né, falar. Eduardo? Não, sim, eu não, eu acho que a sua experiência deve ter sido bem interessante. Eu estou comentando em cima da questão dos dois tipos de minimalismo, né? Que é o minimalismo, por um lado, é o discernimento total, por outro lado, é a igualdade total, né? Que não é o que a gente está pensando. Mas você sabe o que é a diferença? É isso que você falou, a diferença é o seguinte: qual foi a sensação que você teve quando acessou esse ambiente? Foi de aumento de lucidez ou de queda de lucidez? Isso é que a gente tem que pensar. Sim. Se te deu aumento de lucidez, de discernimento, você ficou mais lúcida, isso aí já indica o bom nível das energias do local que você acessou. Sim, sim, com certeza. Esse item que a Ângela está falando está ali na taxologia, me remeteu ao que a Ângela falou. O número 1 da taxologia, Ângela, acho que tem muito a ver com o que você está dizendo. É porque era um ambiente muito homeostático, sabe? Então, de repente, até, como eu falei antes, dentro das minhas limitações de captar toda aquela homeostase, vamos dizer, né? Talvez até tenha sido um pouco demais para o meu nível de captação ali naquele momento, né? E quando a gente tem certos extrapolacionismos também, a gente perde um pouco da lucidez, né? Porque a gente se empolga, né? E daí perde um pouquinho disso, né? De continuar. Então, até precisei de ajuda para ajudar a interpretar isso tudo, buscar mais informações, outros pontos de vista, outras hipóteses, para que eu pudesse, não vou dizer fechar a questão, mas pelo menos ter um direcionamento maior, né? Uma amplitude maior de análise dentro da vivência, né? Eu acho que vale a pena ler muito bacana essa experiência, item. Viu? Posso ler, Eduardo? Pode. Traz ali na taxologia número 1, minimalismo evolutivo extraconsciencial, a minimização do ambiente externo à consciência, a monotonia das formas do tertuliário, ressaltando o conteúdo avançado das verbums debatidas. Então, acho que tem bem a ver com o que você experienciou, Ângela, essa ideia de ter pouca informação só necessária para você focar no que é prioritário. Se a gente for ver, tem ambientes que são tão carregados de quadro, cores, que aquilo fica pesado, o teu discernimento não está sendo chamado ali para ser utilizado, né? É isso mesmo. Obrigada. Agora, só uma coisa, Rosângela, eu queria falar, eu sei que tem uma fila, só uma pontuação, que assim, quem já foi lá no escritório do Valdo, viu que tinha um monte de papel pendurado, né? Tinha milhares de pastas, tinha aviso na parede lá, pense grande. Então, o minimalismo, a gente não pode confundir minimalismo com poucas coisas, são coisas diferentes. Ali, o minimalismo no escritório do Valdo, né, era o mega foco da ideia da evolução da consciência. Isso é mínimo. Tudo, assim,
A mega confluência é que faz o minimalismo, não é a quantidade de itens. Porque eu acho que a pessoa pode ter na casa milhares de itens. Se todos forem relativos ao mega foco evolutivo dela prioritário, isso é minimalismo para mim. É função, é questão de funcionalidade. Né? É a função. É funcionalidade. Tem que ter um objetivo. Tem não uma pode ser pensata, solto. Eduardo. Tem uma pensata aí no material que você mandou que diz assim, ó. Detalhismo. É preciso pensar grande para entender o detalhismo. Então, algumas outras pensadas ele faz esse exercício. Ele fala assim também, detalhismo exige inteligência ampla, enfim. Ele faz muito esse movimento da ampliação para o detalhismo. Então, primeiro você precisa ampliar bastante. É um paradoxo, né? É um paradoxo. É o máximo para o mínimo, sempre. Só para complementar, eu também entendo isso, que não é poucas coisas que aumentam o discernimento. Eu acho que depende da necessidade, você usando o seu autodiscernimento para aquele contexto. Eu também estou de acordo nisso que você falou. Só para fechar, sim. Foi interessante quando eu estava conversando com a pessoa e ela falou assim, olha, eu fui no banco para ajustar algumas coisas lá, eu estava de tênis, não estava tão arrumado para ir no banco. No outro dia eu saí do meu trabalho de terno, todo arrumado, foi outro atendimento. Então, é engraçado que esse minimalismo, lembrei disso agora, ele pode ser em vários aspectos pela necessidade do contexto. Então, até a sua vestimenta, dependendo, ela necessita algumas características para você fazer caminhar um processo, né? Sei lá, às vezes tem que ser exuberante, dependendo do contexto, né? Então, assim, é conforme... É o conforto, você tem que estar alinhado com o conforto, o conteúdo e a forma tem que estar juntos. Aí eu acho que aí, assim, nesse contexto desse confort aí da Socin, os padrões da Socin, que eu acho que foge um pouco desse item de ser evolutivo, né? Fez agora 10 anos que ocorreu aquelas chuvas fortes na serra daqui do Rio, e então eu estava em casa de licença médica e eu fiquei tão consternada que eu dei minhas coisas todas. Eu falei, eu não preciso dessas coisas. E aí mudei de casa para um lugar menor, e aí foi quando eu conheci a Conscienciologia. E aí, assim, a sequência de você começar a desapegar daquela quantidade de coisa que você acha que você vai precisar, vive guardando, essa virada de chave, para mim, foi um passo para eu acessar as ideias, sabe? Então, assim, essa questão do minimalismo na sociedade, você está desapegado desses padrões de imagem para você conquistar, entrar, acessar algum espaço ou não, mas eu acho que, pelo menos o que aconteceu comigo, porque eu sempre trago para o meu contexto, né? Eu falo assim, quando a gente desapega de algumas ideias que são ultrapassadas, desnecessárias, como a gente consegue dar um passo à frente, sabe? É isso que eu coloquei ali. Eu só quis colocar, mas a Luiziane me chamou para falar, então eu quis colocar essa questão, que eu acho que o evolutivo está mais ligado a esse desapego dessas questões todas que a gente fica trazendo aí para se sentir pertencente à sociedade, né? Só para complementar, Lina, que eu pensei, tem coisas que você não precisa se vestir de maneira que a sociedade está exigindo, mas como nós estamos no intrafísico, eu penso que algumas coisas faz parte para a gente poder caminhar na vida humana, né? Então, tem aquele momento que você vai fazer o diferente para poder trazer um exemplo novo, e tem outros que você vai seguir o processo até para não destoar e poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, o que eu vejo é sempre o discernimento te trazendo esse minimalismo, né? Qual que é o processo? Eu fui bancária há mais de 30 anos, e quando eu visitava as empresas, só porque eu ia arrumada, as pessoas achavam que eu era super, hiper inteligente. E, no entanto, não tinha. Não era aquilo, sabe? Porque ainda existe esse padrão na Socin, né? Da primeira imagem é tudo. Só que quando a gente pensa em energia, a gente já sabe que uma pessoa que tem um padrão de energia bacana, mesmo se ela estiver de uma forma assim, mais simples, ela vai fazer o mesmo trabalho que a outra pessoa que está de terno e gravata, entendeu? É isso. Mas, infelizmente, a imagem é tudo, né?
Quem não lê energia... Willy, pode falar. Boa tarde. Na página 3, eu quero saber qual a experiência de vocês para evitar as tecnologias dispersivas que estão no minimalismo nos ambientes e como fazer a evitação da armadilha da procrastinação estruturadora no item 5, minimalismo nas atividades. O Adélio está aí, não? Adélio, você está na escuta aí? Porque o Adélio é especialista. Pode falar, Adélio, é contigo mesmo. Minimalismo nas tecnologias. É o foco, né? O minimalismo da tecnologia é quando você consegue manter foco. Porque hoje, devido à grande quantidade de informações que nós temos por dia, é muito fácil você perder foco. Até começar a navegar na internet sem foco, é que nem lá no Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não tem rumo, qualquer caminho é caminho, né? Então, se você tiver foco e tiver uma técnica para poder manter esse foco, eu uso muito uma técnica muito simples chamada técnica do Pomodoro, que você faz 25 minutos uma atividade, 5 minutos outras, 25, 5, 25, 15, e daí fecha uma sequência de etapas que você tem que trabalhar. Então, existem técnicas muito interessantes para evitar essa dispersão da informação, porque é tanta informação que vem na nossa cabeça diariamente, pela TV, antigamente pelo rádio, né? Alguns ainda usam uma coisa chamada rádio, né? Mas pela internet, principalmente pelas redes sociais, e as redes sociais, o pior de tudo é que bitolam devido a algoritmos, então você vive na vida daquele algoritmo. O algoritmo só te mostra aquilo que você quer ver. Então, saber desse contexto e ter foco, eu vejo que é uma técnica minimalista bem interessante, porque você vai trabalhar até aquela técnica da madrugada, que o professor Valdo sempre falou, né, de trabalhar de madrugada, 5 horas de autorreflexão, etc. Muitas técnicas boas para evitar essa perda de foco. Porque quando o cara está livre, leve e solto, ele vai navegar pelas ondas que levam ele, né, e não ele encarando o barco, né, e o leme lá do barco na pesquisa, né? E até uma dificuldade, né? Nós tivemos mestrados e doutorados, eu estou fazendo doutorado agora, e vejo o quanto é difícil ele sentar para trabalhar na tese ou na dissertação com foco. E ele fica fugindo disso e não encara, porque quer dispersar, quer entrar na onda da informação que está aí solta também, né? Mas mais ou menos isso que eu penso. Então. Bacana. Outro item é da procrastinação. Tem outra pergunta, Willy? Sim, é no item 5, minimalismo nas atividades, como evitar a armadilha da procrastinação estruturada. Assim, esse assunto é bem interessante. Esse termo procrastinação estruturada, ele aparece num livro chamado A Arte de Procrastinar, ou A Arte da Procrastinação, que é de um filósofo chamado John Perry. É um filósofo de Harvard, e ele tem a seguinte ideia, ele fala o seguinte, que tem muita gente que aparentemente você olha para a pessoa e a pessoa é super produtiva, está fazendo um monte de coisa que é produtiva, coisas interessantes, né? Coisas que às vezes, dão um resultado para ela, e ela está o tempo todo ocupada produzindo, porém, nada daquilo que ela está fazendo é o que ela realmente deveria estar fazendo. Então, e ele chamou isso de procrastinação estruturada, que é o seguinte, você arruma as suas atividades da sua vida de modo que você é o cara mais produtivo do mundo, mas você só não faz aquilo que você tinha que fazer. Isso aí eu acho que a gente pode levar muito para a gente, né, pessoal, da ProEx, né? Até que ponto a gente tem um certo grau disso? A gente faz 1 milhão de coisas, e às vezes são coisas super interessantes, são coisas legais, são coisas que mexem até com o intelecto, mas ainda não é a sua ProEx. Não é a linha da sua ProEx. E por que a gente não entra? Por causa da procrastinação estruturada. E eu lembro muito do professor Valdo comentando isso, ele falava assim, olha, tem uma pessoa aqui que chegou para mim e falou assim, Valdo, eu estou fazendo 11 atividades ao mesmo tempo no voluntariado. Não sei quem já ouviu essa história, ele contava várias vezes. E aí o Valdo falou assim, pois é, nenhuma dessas é a que você tinha que estar fazendo.
você está com síndrome de dispersão e não com alta produtividade. Então, isso aí é para a gente pensar, todo mundo, né? Eu certamente tenho um monte de coisas assim, né? O que a gente está fazendo que ainda não é o cerne, o núcleo da nossa prioridade, né? É a a primeira prioridade nossa. E a questão de eficácia e eficiência também, né, Eduardo? Eu acho você pode estar muito eficiente, mas sem eficácia. Então, é que nem um avião que está pegando velocidade cada vez mais vai estar indo em direção à montanha. Então, você tem que saber, né, fazer a coisa rápida, melhor, mas fazer a coisa certa também, né? Eu acho que cabe aí também essa questão de eficácia e eficiência. É isso aí. Deli pode emendar, é sua vez, se você quiser ainda. Eu só queria trazer, já que o pessoal levantou aí, acho que foi a Bárbara, a questão do minimalismo hoje, né? Eu vejo que o minimalismo também é um desbagulismo. Você também desbagulizar a tua vida. Tirar o bagulho, aquela coisa a mais que trava, que é o que me trava, o que me prende. Então, de certa forma, o minimalismo é começar a largar essas âncoras que prendem em coisas que não ajudam. E eu vejo muito interessante aquela postura do professor Val das rotinas úteis e hábitos saudáveis, onde ele trazia também essa questão da rotina. Manter o caminho que você faz, que ele fazia até o holociclo, era sempre o mesmo. Então, ele não tinha que se preocupar muito com isso. Ele poderia ir pensando em outras coisas, poderia ir trabalhando, etc. Então, não inventar muito coisas complicadas, difíceis. Por outro lado, às vezes, fazer um caminho novo pode ser interessante para você descobrir coisas novas, mas tem que saber trabalhar em cima desse contexto. Eu acho que uma análise que se pode fazer é o que levo pós-dessono. Então, a gente às vezes fica cheio de bagulho, um escritório cheio de porcaria que não trabalhou, roupas que não usou, e o que eu vou levar daqui? O que vai me servir e como é que eu sintetizo para poder tirar, né? O que eu deixo e o que eu levo? É uma boa análise para saber esse minimalismo em cima da própria prolixia. A pessoa prolixa, né? Fala demais ou objetiva demais também, às vezes. E, outro lado, esse histrionismo, quando necessário, também. Então, eu vejo que minimalismo hoje é, antes de tudo, para nós, de certa forma, um antibagulismo. Se a gente conseguir eliminar os bagulhos, já está ótimo, porque a gente consegue trabalhar bem melhor. Né? Mas, sabe, Adélio, eu estava olhando o material, assim, mais uma vez, e o que me parece é que a ideia do minimalismo, eu concordo com você, está totalmente relacionada a essa ideia de antibagulismo, mas o objetivo, se a gente coloca o evolutivo na parada, né, o minimalismo evolutivo, ele parece objetivar no final a minimização dos efeitos, causas e efeitos negativos gerados pelos heteroassédios ou pelas situações conflituosas. Então, ele fala um pouco disso, né? Por exemplo, o assistente que minimaliza os efeitos né, na interassistência, ou a pensenidade, você pacificar a sua autopensenidade para que você minimalize os efeitos dos conflitos. Então, parece que todo esse efeito de minimalismo. Obrigada, eu ia falar minimização. Você não quer falar em minimizar? Você está querendo dizer minimizar, Bárbara? Pode ser também. Não seria... eu ia falar uma coisa, nem sei o que eu ia falar, porque travou feio, mas assim, ó, esse efeito de minimizar, assim, ele parece estar relacionado a isso. Você primeiro trabalha isso intraconsciencialmente na tua vida externa, né, na sua realidade consciencial, para posteriormente você conseguir expandir essa realidade para os outros, né, para o seu grupo, para a assistência, para o entorno. Bárbara, eu peguei muito da própria definição ali, que é condição ou estado de simplificação inteligente dos elementos secundários, de certa forma. Então, condição ou estado de simplificação inteligente. Então, se eu posso simplificar tudo na minha vida de maneira inteligente, com foco, como o Eduardo comentou, na proexis, naquilo que eu vim fazer aqui intrafisicamente, de certa forma, tem muito bagulho que atrapalha nisso, tem muito atividade que, por mais eficiente que seja, não é eficaz, e assim vai. A gente acaba muitas vezes naquela rotina, fazendo uma rotina inútil, e não rotina útil.
e hábitos antievolutivos, hábitos não saudáveis, ao invés de hábitos saudáveis. A própria alimentação, exercício físico, etc. Né? Eu só pontuei isso, Adélio, eu concordo completamente com você, eu só pontuei para propor a gente sair um pouco da gente também, né? Obviamente que a gente está trabalhando essa ideia na nossa realidade consciencial, mas expandindo essa ideia desse minimalismo para o autoesforço grupal ou para a realidade interassistencial como um todo, né? Que aí a gente consegue expandir também um pouco para essas realidades que a gente estava falando mais avançadas, do serenão, por exemplo. Quando ele traz o exemplo da serenona que fez chover para diminuir os efeitos lá quando ela queimou, ela botou fogo nas armas, né? Então, assim, eu acho assim, Bárbara, que tá certo a gente pensar grandão assim, e acho que essa coisa do Adélio de dizer que é do bagulismo é muito procedente. Mas eu acho que a gente tem que olhar isso sempre para perfil individual, né? O que pode ser feito de você trabalhar com o bagulho a partir das próprias reformas individuais, porque eu acho que você só consegue, às vezes, limpar a partir primeiro o interno, para depois ir para o externo. Mas isso tem a ver com o perfil da pessoa. Tem pessoa que precisa começar a limpar antes para poder chegar no interior, e outras têm que fazer o movimento reverso, né? Então, eu acho assim que a preocupação sempre tem que ser com a consciência em si. Como é que eu estou lidando com ela, né? Para poder ir expandindo de alguma forma isso que você vai conseguindo limpar. Porque, no fundo, a gente só está usando palavras para trocar uma coisa e outra. No fundo, são os processos de recins que tem que ser feitos, que tem que ser, à medida que você faz recim, você vê de forma diferente, você tem mais lucidez para selecionar o que está à sua volta, para ir tirando o que é bagulho, para ir selecionando, para ir refinando, para ir arrumando, né? E vai refletindo, eu penso, que todo o teu ambiente vai refletindo o modo que você está, como você está diante desse processo evolutivo, sabe? Assim, você reflete no ambiente de trabalho, você reflete no ambiente de estudo, você reflete na sua produção, como você está naquele exato momento, né? E eu acho que a gente está nesse processo, Bárbara, cada vez mais de chegar perto do serenão, não é verdade? Mas eu acho que passa por esse caminho, entendeu? Eu concordo. É que, na verdade, assim, eu acho que no nosso movimento íntimo é isso aí mesmo. Mas aqui, no caso, no Megacons, a gente está propondo extrapolações mentais somáticas, né? Uhum. É um exercício de debate avançado. Então, a gente está buscando esses Megacons dentro dessas temáticas que a gente está trabalhando. Então, agora, Bárbara, pode falar. Não, desculpa. era isso. Pode falar. Não, eu só queria lembrar que é o seguinte, antes do serenão, todos nós temos uma meta anterior que a gente quer se aproximar da condição de mini peça do Max Mecanismo. E você quer frase mais minimalista do que mini peça do Max Mecanismo? Então é totalmente, assim, isso aí já é uma realidade para a gente, isso não é lá na frente, né? A nossa realidade a gente quer entrar num mecanismo grande e ser aquela peça minimalista, mais aquela peça minimalista que faz o trabalho, como vocês estão falando, de um jeito extremamente eficiente, eficaz e assistencial. Pessoal, tem uma fila, só para lembrar, né, Luziane? Você está com uma fila aí, né? É o Renê, pode falar, Renê. Que está super convergente com esse assunto do momento que o Adélio levantou e que você falou agora, Eduardo, que eu fiquei pensando aqui, na antonímia, o que seria a antonímia do minimalismo, para a gente entender na prática também, né? Como é que isso ficaria no dia a dia. Então, eu fiquei pensando aqui, eu acho que, enquanto antonímia do minimalismo, eu acho que tem bagulho, que o Adélio falou, o bagulismo, e excesso, o processo de excesso também. E aí eu fiquei pensando também no processo de ansiedade. E aí eu vou explicar agora por que o processo de ansiedade. Porque parece que, com o nosso funcionamento automático, né, os pensamentos automáticos que a gente tem, muitas vezes a gente tem o mundo que está na nossa cabeça e o que está acontecendo fora da gente. E muitas vezes não tem uma compatibilidade com o que está acontecendo, os fatos que estão acontecendo com o que eu estou vivendo na minha cabeça. E muitas vezes os excessos, eles têm a ver com essa desorganização interna que não é compatível com o que está acontecendo fora de mim. Então, trocando em miúdos, em outros termos, o que eu estou querendo dizer? Me parece que ansiedade, nesse sentido, é quando a gente tem um monte de excessos,
porque a gente foi se perdendo nos próprios bagulhismos pensênicos, foi perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, e aí o excesso parece que é mais uma forma de atenuar esse desconforto dessa desconexão nossa com o meio. Então parece que assim, quando a gente vê assim, a pessoa muito desorganizada geralmente tem muita coisa. A pessoa muito desorganizada geralmente pensa coisa demais. E o acréscimo de coisas é como se fosse um elemento que anestesia o incômodo da desconexão com a realidade. Então, esse processo de ansiedade, desconexão com a realidade, de excessos, isso tem a ver com, talvez, teria a ver com uma desconexão primordial entre nós e nós mesmos e nós e o cosmos. Então, quando a gente fala de minimalismo, a impressão que passa, aí a gente estava até conversando, né, um dia desse de mindfulness, que uma postura de mindfulness seria um bom caminho para a gente exercitar o minimalismo. Tem um conceito do Jon Kabat-Zinn, que foi a pessoa que propôs o mindfulness nessa perspectiva ocidental, que ele define assim, mindfulness significa prestar atenção de um modo particular, intencionalmente no momento presente, sem julgamento. Então, o que é a essência disso para esse contexto que a gente está falando aqui? Nesse sentido, prestar atenção no presente de forma particular, sem julgamento, parece ser uma forma de conexão com a realidade, com o cosmos, com o que está acontecendo. E aí eu consigo ler a necessidade. Aí eu consigo saber o que de fato é necessário e o que não é necessário. O que está no campo dos excessos do mundo particular que eu criei na minha cabeça e o que de fato precisa para que eu atue de forma lúcida como mini peça, por exemplo. Então, para ser mini peça lúcida, eu preciso estar lúcido para o cosmos, né? Para o que está acontecendo. Se eu ficar perdido na minha cabeça, eu não consigo ser mini peça lúcida, né? Então, eu acho que essa coisa do minimalismo parece que é um princípio de conexão com a realidade. Elementar. Quanto mais minimalista, parece que mais eu consigo me conectar de fato com a realidade, com o que é necessário, com o que precisa ser feito. E menos ansiedades, né? Eu ia trazer justamente... Oi. Quem está falando? A Rita está na vez. Pode falar, Rita. Eu ia trazer justamente essa questão que o Eduardo começou e o René continuou. Está tudo conectado mesmo. É a questão dessa mini peça do maximecanismo. Minimalismo é você realmente se enxergar como uma mini peça, sem querer se sobrepor, sem querer essa questão de querer ter um valor maior, agregar um valor maior, ou, vamos dizer assim, você tem uma posição, pode ser na Socin ou na própria Conscienciologia, e você se considerar num patamar superior. Então, você já deixa de ser essa mini peça. Então, a mini peça é quando a gente se coloca como um elemento que ele é, ao mesmo tempo, indispensável, mas que ele não se sobrepõe aos demais, sabe? E aí eu entro muito na questão do voluntariado, que me chamou a atenção, a relação do minimalismo evolutivo com os temas da Conscienciologia. O que mais me chamou a atenção nesses itens todos aqui foi essa mini peça do maximecanismo. Aí, trazendo para o voluntariado, é a questão de você se colocar com rotinas úteis. E outra coisa, a rotina útil, no meu ver, não tem relação com monotonia, pelo contrário. Quando você implementa uma rotina útil, você tenta tirar o máximo proveito do seu tempo dentro daquilo que você está fazendo, tentando ser o mais assertiva possível, tentando contribuir o máximo com aquele grupo. Então, a grupalidade, acho que é um grande exercício dentro da Conscienciologia, do voluntariado, dessa questão da mini peça, de você realmente se sentir importante, ao mesmo tempo que você sabe que você tem a importância, mas isso não interferir naquele trabalho que você tem que fazer, mesmo que pareça monótono. Mesmo o professor Valdo colocava também que o próprio tertuliário, ele tinha uma aparência monótona. Monótona por quê? Porque não tinha adereço, não tinha nada, mas, ao contrário, centralizava justamente naquele foco
que era a questão dos debates que levavam à reflexão sempre mais profunda. E aí eu queria trazer essa semana eu tive o prazer de acompanhar o verbete da Eliane Manfroy, Princípio da Convergência Proexológica, onde ela traz justamente isso, essas ações, todas as suas ações, aquilo que você está desenvolvendo, tem um foco, o foco ser a proexis de cada um, porque se não tiver, fica muito disperso, que nem o René falou. Você fica com muitas atividades, com muita dispersão, e você não foca no essencial. O que os colegas pensam disso? Eu concordo com você, Rita, eu acho que é por aí também. E essa auto-organização proexológica, ela está atrelada a uma própria talvez um indicativo, né, da tua proex, né? Se você não tem muita noção do que está relacionado ao que você planejou anteriormente, fica um pouco difícil. Eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, né? Mas a gente tem uma série de entra a questão da organização, que é quando você está com o pensamento, parte do princípio do pensamento, daquilo que você realmente se propõe a fazer, de estabelecer uma rotina útil, porque quando você está com o pensamento disperso, é propensão muito grande à desorganização, pensênica em primeiro lugar e de toda a rotina, né? Mas essa dispersividade, ela existe, inclusive, no nosso corpo de voluntariado, né? Aquela pessoa que não sabe, está 3, 4 ICs, ou que está fazendo diversas atividades diferentes, em vez de focar em uma, a gente vê um pouco isso, né? Até de forma bem comum, assim. E até a gente achar o nicho ali que a gente tem, né, que tem mais relação com a nossa proex, às vezes demora um pouquinho, mas quando a gente acha, e aí eu acho que também está muito relacionada a essa discussão, a tua capacidade produtiva real, né? Porque às vezes a gente minimiza aí no aspecto negativo as nossas potencialidades, né? Para ficar na média. E aí não vai além do que poderia ir ou fazer o que deveria fazer, né? Também está relacionado ao foco proexológico. Agora, Luciana, quem é? Tereza. A Tereza. Pessoal, eu achei interessante toda essa conversa, todo esse debate, mas eu fiquei aqui fazendo uma relação desse assunto com o princípio da seriedade, né? E a nossa ressoma. Não seria esse benefício do restringimento físico da ressoma um minimalismo? Bem colocado, né? Essa ideia é boa. Como é que você vê isso aí, Tereza? Pode expandir mais para a gente aí. Porque, Eduardo, eu tenho pouco gabarito, assim, escolar, né? Todo esse doutorado, mestrado, essas coisas, passou longe de mim. Mas uma coisa sempre me incomodou, a questão da nossa paragenética. Se a gente tem a paragenética, por que esse restringimento, às vezes, dificulta justamente pela falta das recins, né? Porque nós viemos para fazer reciclagens, para aprender e para ensinar. E muitas vezes, como vocês mesmos citaram, a pessoa se envolve com trabalhos intrafísicos e produz muita coisa boa. Mas o trabalho que realmente seria a mudança intraconsciencial dela, às vezes ela acaba não fazendo. Então, isso às vezes me incomodava, sabe? E nesse debate de hoje, aí veio essa conexão do restringimento físico como um benefício para as nossas recins. Eu achei bem interessante essa ideia, Tereza, viu? Na verdade, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que tem muita lógica isso. Por exemplo, você, consciência poliédrica, né? Você vem numa vida em que você tem uma faixa de atuação menor.
Então, você é obrigado a ficar naquele trilho, né? E muitas vezes as condições da nossa vida, de família, de condição financeira, de condição de várias outras coisas, te coloca numa direção, né? Quer você queira ou não. Então, você já vem mais ou menos, você vem ali naquele caminho. E esse caminho, às vezes, justamente, é aquilo que você precisa fazer de reciclagem, né? Hoje de manhã, no ciclo, a gente estava estudando lá sobre o megaparavinco intermissivo. Justamente é isso, é a ideia do amparador, do evoluciólogo ou de você mesmo, que fala assim, não, o que eu tenho que fazer nessa vida prioritariamente é isso aqui, aí você fixa, para você se lembrar. Por quê? Porque a nossa tendência, e todo mundo aqui é muito polivalente, é começar a fazer um monte de coisa. Daqui a pouco a gente está indo para aquele lugar que é a nossa zona de conforto. Se a vida não coloca aqueles antolhos em você, né, benéficos, em que te direcionam para uma coisa, a nossa tendência é dispersar. Então, às vezes, eu concordo com você, é uma ótima ideia essa, acho que é uma ideia nova, né? Assim, o próprio restringimento da vida é um minimalismo evolutivo dentro da sua ProEx. Ele te força a fazer recins que, de outra forma, você não faria, você ia fazer outra coisa. Até pelo restringimento da própria memória, né, da aula memória. Isso. Só para enfatizar, dar um exemplo, quando eu fiz aquele curso em Brasília com a Ana Luísa sobre grupos volitativos, né? Eu lembro que no momento que eu fui para falar com o EPICOM, ela perguntou para mim, por um assunto, né, que, vamos dizer, na escrita. E eu falei, não. Aí ela falou assim, pois é. Eu falei, mas eu faço tanta coisa. Ela falou, não, mas o seu trabalho você não está fazendo. Eu voltei para o colchonete e chorei muito. Por quê? Então, aí é que isso me incomodava, sabe? De pensar, como você disse, Eduardo, a gente vai naquela direção e a vida vai te conduzindo para você fazer aquilo. E as dificuldades são as oportunidades para a nossa reciclagem íntima, né? Muito legal. Achei bem bacana essa ideia, Tereza, e lembrei também que a série X, ela é a terapêutica, né, do próprio processo evolutivo, que você esse ciclo, né, de ressoma, intermissão, dessoma, intermissão, ressoma, enfim. Então, parece que tem uma lógica mesmo, essa condição aí que você colocou. Bacana. Acho que depois aqui tem a Rosângela e o Willy. Pessoal, só quem não falou, fique bem à vontade, tá? Para colocar quem não falou, né, Luziana? Tem precedência, tem preferência e precedência. Quem não falou tá? tem prioridade, exatamente. Quem é minimalista então, no ato de falar tem preferência hoje aqui devido ao tema. Sim. Hoje sempre, verdade. Né? Vamos lá. Um ponto que eu fiquei pensando, ali lá em cima, é a folha número 2 aqui, conscienciologia. Então, eu não sei se esse aqui também foi construído pelo Valdo ou alguém fez, Eduardo, depois você traz, porque eu achei muito bacana. Essa parte toda da introdução não é o Valdo, tá? Então, se tiver errado, a culpa é totalmente 100% minha, tá? Não culpe no Valdo. Mas eu gostei muito do item ali, estado vibracional, minimalismo da dispersão energossomática. Eu venho estudando e escutando várias tertúlias para poder assimilar mais e ficar mais no meu holopensene, na minha pensinidade, o estado vibracional, a desassimilação. E eu estava observando outras pessoas que produzem bastante, eu não estou olhando aí dentro da dispersividade, né, na questão de produtividade. Eu falei, como é que essas pessoas fazem isso? E agora, estudando essas tertúlias e verbetes, o que me veio? Quanto mais a consciência está limpa com as energias, isso ajuda mais ela render e produzir mais. Por isso que algumas pessoas, às vezes, estão com uma atividade que demora muito para poder realizar, porque tem a dispersão, sim, mas eu fiquei pensando na questão da assimilação, da intoxicação energética, tanto da pensenidade, quanto de assimilação no dia a dia, trabalho, enfim. Então, eu venho fazendo um investimento porque eu quero chegar a render mais, ficar com as energias mais fluídas. E daí, esse item que eu queria evidenciar, né, estado vibracional, minimalismo da dispersão energossomática.
Então, assim, não vai despender energias, mas você vai fazer com que esse energossoma fique mais energizado para você render mais. Então, é um paradoxo, né? Você não vai jogar energia fora, e quem não, a falta de desassimilação é uma energia, né, perdida, porque você está ali intoxicado. E quanto mais você faz essa depuração das energias de diversas formas, estado vibracional, alimentação, exercício físico, nutrindo esse veículo, né, da maneira melhor, você rende mais, você produz mais, porque teu mental soma, ele também fica mais limpo, fluido, né, para pensionizar. Então, isso é você falar dos isso, itens Rosângela. Achei bacana pelo seguinte: primeiro que o estado vibracional é vamos dizer assim, o alinhamento energossomático, né? Então, normalmente a gente está ali com aquele energossoma, né? Assim, altos e baixos, buracos, né? Aquela coisa, vamos dizer, irregular. O que o EV faz? O EV centraliza as energias no holochakra, né? Então, ele faz um alinhamento energético do seu energossoma. Muito bem, isso é totalmente minimalista. E eu estou lembrando o seguinte, o Valdo falou uma vez assim, eu nunca sento para escrever sem antes fazer o EV e jogar energia na folha em branco à minha frente. E eu pensei, puxa vida, o Valdo faz isso, eu sou totalmente indisciplinado, porque eu não faço isso. Você vê, o Valdo, que é um cara que, ele está super acostumado, ele já está, mas mesmo assim ele faz esse exercício, que é um exercício de centralização naquela atividade que ele vai fazer no momento. Então ele faz um autoencapsulamento entre ele, o papel e os amparadores e o que tiver mais ali também junto. Mas isso aí é importante, isso é centralização, e eu vejo que isso aí é totalmente minimalismo, porque naquele momento você está para escrever, ponto. Né? Naquele momento só escreva. É o máximo de energia no foco, aquele foco único, né? É isso aí. Tem aquele rapaz, o Vitor Wolff, que escreveu o livro Estado Vibracional. Eu assisti uma das tertúlias dele e me chamou muita atenção, porque tem muita lógica. O quanto a nossa Proex precisa de muita energia. Pode ser que outras pessoas nem tanto, mas a gente sim, porque você tem que estar sempre desassimilado e limpinho, né? Ele usa essa palavra. E também porque, assim, para você fazer TENEP, você tem que estar com uma energia saudável. E para você estar com essa energia boa, limpa, você tem que trabalhar muito para que isso aconteça. E ele trouxe muitos outros exemplos. Então, assim, nesse processo do minimalismo, é muito para você conseguir dedicar aquela energia ali naquela 1 hora da TENEPS. Então, eu fico fazendo essas reflexões aqui enquanto vocês foram falando, né? Da questão, eu preciso de muita energia, não é pouca, porque todo dia a roda está andando, né? Não dá para você parar e ficar intoxicado. Você tem que estar ali trabalhando. Então, é muito, né? Mas às vezes para um momento único, que é uma TENEPS, para uma assistência, mas você fez muito para aquele. Mas o nosso problema não é de quantidade de energia. Isso aí, depois de muito tempo, acho que todos aqui já devem ter tido experiência. O nosso problema não é de quantidade de energia. Energia a gente tem de sobra, todo mundo aqui. Nosso problema é do uso correto da energia. Com qualidade, e né? Da qualidade, da qualificação e do uso correto. Energia a gente tem demais. E se você vê, Rosângela, muitos dos problemas energéticos das pessoas que procuram, né, a ajuda, não é por falta de energia, é por bloqueio de excesso de energia. Aquilo fica parado, estagnado e causa problema para ela. Falta de cosmoética, exatamente. Aquela energia parada, é a água parada na poça. Então, assim, o nosso problema é de qualificação cosmoética das energias e, vamos dizer assim, da gente saber movimentar isso, não de falta de quantidade. Não, é mais um sentido, assim, só para complementar, deixa eu só complementar, Bárbara, desculpa, é mais no sentido, assim, você pode ter muita energia, mas, como a Luciana falou, se a tua cosmoética não está aprumada, você não vai cuidar de várias coisas com essa energia, né, eu achei interessante ele falar, não vai estar saudável, não vai estar limpinha para que você possa render, teu mental soma render, assistência render, né, nesse sentido. Eu só ia falar assim que defasagem energética, se a gente considerar as energias imanentes, inclusive disponíveis, não faz sentido, né? A questão não é falta. Pois é, quem mais dessoma de macro pK de acidente são os ectoplastas.
Essa questão de quantidade de energia, isso é um grande mito. Isso aí, para a gente, não faz sentido algum. Não, mas assim, o foco não é a não, quantidade. Eu entendi, Rosângela, eu sei que você não falou. Mas assim, estou só pontuando. É o processo da gente qualificar o uso dessas energias. Então, eu achei bacana esse item da gente pensar no estado vibracional, da gente usar muito esse processo de a gente se depurar energeticamente para poder render evolutivamente. E o que me chama a atenção são pessoas que rendem muito com foco específico da ProEx. Eu tenho algumas que eu olho assim, falei, nossa, como é que a pessoa está escrevendo mais de um livro, está publicando, está fazendo esse trabalho e curso, isso, aquilo. Eu falei, tem alguma coisa. E eu, lógico, tem N variáveis, mas uma das que eu quero agora investir mais é esse processo das energias, da desassimilação, porque essa matéria é energia, né? Então, assim, se a gente estiver bem depurado, isso vai contribuir muito. Agora, eu achei bacana você lembrar, Rosângela, porque acho que também a tendência nossa é minimizar o EV, né? Assim, no decorrer, né, você vai banalizando, você vai minimizando, e eu acho que você realmente, acho que é bem colocado a gente lembrar disso, né? Até o Valdo, né, fazia o EV lá antes de escrever. Então, às vezes, eu acho que a gente acha que está por cima, né, e esquece o EV, eu estou em EV, já estou em EV. Então, aí não trabalha, né, apropriadamente esse processo aí do energossoma. Então, acho que eu achava engraçado, Luziânia, porque ele falava todos os dias sobre o estado vibracional em um momento ou outro para a gente. Então, assim, para ver como a gente ainda, por saturação, tem que ficar falando para ver se entra nessas cabecinhas duras, né? E eu lembro ele falando ali na própria na mega euforização, quando ele fazia, né, que o caminho era o EV, para você, né, chegar na auto-mega euforização, então tinha todo um processo aí. Gente, assim, vale a pena, assim, porque eu estou, assim, essa semana pensando em EV, quero fazer laboratório de EV, mas assistam a tertúlia do Vitor, que escreveu o livro sobre estado vibracional, faz a gente pensar muito, porque essa vida sem esse processo, a gente fica se enrolando. A dimensão é energética, né? Energética. A gente está numa dimensão energética. A gente fala de dispersão, organização mental, ortopensene, sem desassimilar, sem depurar as energias, então o minimalismo vai para o espaço, né, evolutivo. Uhum. Tem o Willy e a Clô. Deixa eu só entrar e falar uma coisa, porque é muito rápido. Tá. Aproveitando o que a Tereza trouxe, que é o processo da ressoma, outra coisa que é extremamente minimalista é a dessoma, porque você tem um despojamento de tudo efetivamente na dessoma. Então, assim, são as duas pontas, tanto da ressoma quanto da dessoma, que a gente, assim, vem sem nada e volta sem nada, né? A não ser com a maturidade daquilo que você conseguiu fixar e dos aprendizados que você teve. Então, eu acho que essas duas pontas são bem interessantes. É o minimalismo compulsório, né, Clô? Isso, é isso aí. Perfeito. Vamos lá, Willy. Eu destaco o item 4 dos autoquestionamentos na página 4. A pergunta, você ainda pede muito aos amparadores ou já procura produzir a assistência mesmo com poucos recursos disponíveis? Eu comecei a praticar há algum tempo, inclusive aprendendo alguma coisa fora da Conscienciologia. Esse item, em vez de pedir, eu já visualizo como se fosse realidade aquilo que eu sonho. Isso me faz lembrar um cientista que ele foi num deserto com um amigo dele que era índio, e eles estavam comentando que estava seco lá, e aí o amigo dele, índio, se afastou um pouco, se concentrou, e depois de algum tempo choveu. Aí o cientista, amigo dele, perguntou, o que você fez? Você pediu para chover? Ele falou, não, eu lembrei de como é a sensação agradável da grama molhada, da água caindo no corpo, de como de como é bom a chuva, e aí aconteceu a chuva. Quer dizer, não é pedir, é você já construiu o sonho. Você tem um GPS evolutivo, por exemplo, de ser escritor. Então, você já se visualizar escritor, lógico que nada cai do céu, você faz essas ações diárias para que isso aconteça, mas
parar de pedir e já visualizar como se a sua meta já fosse real. Então, como você agiria se a sua meta já fosse real? Não sei o que vocês acham, porque isso não é uma ideia da Conscienciologia, que queria trazer para debate aqui, se faz sentido, se tem lógica. Eu acho que tem muito sentido, viu, Willy? E acho também que a gente já começa a entender hoje em dia que os nossos aportes já são muito grandes, a começar pelo curso intermissivo. Então, a gente já recebeu demais, né? A gente recebeu bastante desde o curso intermissivo, desde antes, e está na hora da gente, então, começar a fazer a virada, né? A inversão desse movimento, que é a inversão de você ser mais doador e menos pedinte, né? Então, assim, a gente já está fazendo isso, que a gente já, pelo menos, entendeu, logicamente, né, com o Mental Soma, que esse é o caminho da evolução. E o nosso problema agora é, então, colocar isso na prática. É isso que a gente está tentando fazer, né? Agora, eu digo o seguinte para todos nós, né? Todo mundo aqui nessa sala já está pensando em fazer esse movimento minimalista. Pensa bem, quantas coisas que a gente já não tira da vida que não são mais interessantes para a evolução. Eu posso até falar, por exemplo, das amizades. Amizades é uma coisa. A gente faz o minimalismo também no nosso grupo de amigos, né? A gente tinha amizades que hoje em dia já não são mais aquelas amizades que você vai procurar para conviver o tempo todo. O que não quer dizer que você vai deixar as pessoas para lá. É que nesse momento não é assim evolutivamente interessante que você continue naquele padrão de comportamento, né? Então, assim, o minimalismo alcança todas as áreas e a gente já começa a fazer isso. Eu acho que esse assunto é muito prático para a gente, é coisa do dia a dia, né? De atividades. Tem uma outra coisa que eu penso também, que é o seguinte, aquilo que era importante para a gente na fase preparatória da ProEx já não é mais na fase executiva. Então, né, a Bárbara entrou na fase executiva da ProEx dela agora, né, Bárbara? Você pode dizer para a gente depois. Tem coisas que era muito importante antes, que era a acumulação necessária e importante, que agora já não são mais. Então, o que é a fase executiva? É o afunilamento, né, daquilo que você acumulou, agora você vai desovar, né? Então, em vez de você ter muito, você vai passar a produzir mais. Isso aí faz uma inversão minimalista na nossa vida. A gente passa do pico de acumulação depois para a fase do minimalismo. A própria relação com a amizade que você falou é uma coisa muito interessante se avaliar, se você avalia, por exemplo, fases da vida, como você trouxe. A gente, quando mais jovem, a gente tende a acumular amizades. Quanto mais, melhor, né? E amizades ociosas, né, Bárbara? Amizades ociosas, né? Eu tenho 300 amigos, né? Um em cada lugar, e aí depois, quando você vai ficando mais madura, a tendência é você afunilar isso, né? Você vai elencando aquelas amizades que são mais importantes. E isso com várias coisas na vida, de pensamento, de ideias. Se a gente pensar na conscienciologia, isso também é um processo que a gente passa. Quando a gente começa a pesquisar, a gente quer pesquisar tudo, escrever sobre tudo, estar em tudo, trabalhar em tudo, e depois, com o tempo, a gente vai, né, afunilando e verificando as temáticas que têm mais relação com a gente, aquilo que a gente tem mais a ver com o trabalho, os grupos que a gente tem mais afinidade. Eu acho que a tendência tende a ser essa, né? Da própria maturidade da consciência, não estou falando nem... Tem muito a ver com qualificação da intenção, né? Eu acho que para conseguir ter esse tipo de minimalismo é muito importante a gente saber com clareza quais são as nossas necessidades e por que a gente faz o que faz, né? Aquelas 3 perguntas básicas de por que eu faço, para que eu faço e para quem, são fundamentais para a gente ter a ação acertada, né? A gente não precisa saber exatamente, né, Renê? A gente não precisa saber exatamente qual é a nossa ProEx escrita, né, o download do estatuto, não é isso, né? Mas se você já tem uma noção de qual o caminho que você tem que ir, qual é o foco da sua ProEx, por exemplo, pode ser escrever sobre um assunto, pode ser trabalhar dentro de uma IC, pode ser fazer um trabalho X assistencial, não importa, né? Mas se a pessoa já tem noção do que é, ela começa a pegar a vida dela toda e começa a direcionar, né? Você direciona todas as setas para aquele ponto, que é a sua ProEx. E dali você vai começar a concentrar. Essa concentração é naturalmente minimalista, porque você vai ajustar os seus hobbies, os seus interesses, as suas atividades, o seu lazer, né? Tudo isso vai entrar dentro de um conjunto e esse conjunto vai confluir para a sua ProEx.
daqui a pouco está todos os ventos ao seu favor. Então, isso é que é um movimento inteligente minimalista, por isso que é um minimalismo evolutivo, né? A gente quer chegar nesse entendimento, nesse ponto aí. E ter essa clareza, né? Porque além do fazer, é ter clareza do porquê faz também, porque senão eu vou escrever um livro porque o Valdo falou que tem que escrever um livro nessa vida, e aí o foco não é esse, né? Se eu quero escrever porque alguém mandou eu escrever um livro, as minhas intenções estão direcionadas para agradar as pessoas, a escrita é essa. Então, é saber o que fazer e o porquê se faz também, né? Para que se faz a função? Nesse tema ainda, eu vou passar para a Sandra já. Nesse sentido, parece difícil a gente falar de minimalismo sem falar de detalhismo. Porque se você não tem a observação dos detalhes, como é que você vai ter, você vai elencar o que é prioritário e o que não é, né? Como é que você vai saber distinguir o joio do trigo? Acho que por isso também tem muitos ali que no material que o Eduardo mandou tem falando muito de detalhismo, né? E o Valdo batia muito na tecla do detalhismo, né? Acho que o Valdo falava muito nisso, né, Bárbara? Interessante. Falava de tudo, ele falava até de observar quando eu ia no banheiro, lembra? Aquela época que ele falava do banheiro. Ele falava de todos os detalhes da vida dele, por mais absurdos que poderiam parecer no momento, mas assim, ele tinha uma atenção detalhista para tudo. Aqui tem o número 34, que está assim, Bárbara, mini detalhes. Os megaplanos são constituídos de mini detalhes. Acho que está bem dentro do que você está falando, porque, assim, se a gente não observa detalhes da vida, passa batido coisas muito sérias. Aí, o professor Valdo tinha um desses também, desses processos do detalhismo, até pela questão da interassistencialidade, que é a conexão com os amparadores, uma informação que a gente está aprendendo, pelo menos, né, muita coisa, trazia muitos dados, né, de amparo, assédio, como que ele poderia agir naquele contexto. E a gente está aprendendo com isso também, né, do detalhismo. Agora, sabe o que eu acho em relação ao megacons, né? Por exemplo, o que é o nosso padrão, o nosso dia a dia, isso não é detalhe, isso é óbvio, né? É o grosso da nossa vida, a gente já faz. Agora, as insinuações da dispersidade, da evoluciologia e da seriologia estão nos detalhes ainda, porque ainda são pouco, né? São poucas manifestações dentro do nosso padrão. Então, assim, a gente precisa observar os detalhes, porque indica para a gente os próximos passos a serem tomados. E a seta está no detalhe. Onde você está, o seu platô, é óbvio, eu já sei as drogas que eu faço, né? Mas o apontamento dos amparadores normalmente está nos detalhes. Então, é por isso que ele chamava muita atenção aí, que às vezes você vê uma coisa minúscula e aquilo abre uma avenida para você, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, qual é o seu próximo passo. Eduardo, essa é a relação, quando você coloca lá de algumas temáticas da conscienciologia para a gente relacionar com o minimalismo evolutivo, com o próprio corredor de lucidez. Pois é, você quer coisa mais detalhista que o corredor de lucidez? Você mais fala, detalhista não, mas que o corredor... Não, você fala assim, não, mas o corredor é óbvio que você vai... Não, eu não acho óbvio, não, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a gente já passa por vários completamente cegos, sem ver, sem perceber, e depois que você dessomar, que você vai saber, entendeu? Então, e por quê? Porque você não observou os detalhes da conjunção das sincronicidades. Isso tudo é detalhe. E é aquele negócio de você limpar a mente para você conseguir ver coisas que normalmente você não veria, porque o corredor de lucidez, como uma extrapolação, ela está te trazendo informações, vivências que você não teve anteriormente. Elas são extrapolações. A própria extrapolação está relacionada a isso, né? Olha só esse 8 aqui, ó. Sejamos silenciosos para podermos ouvir até o sussurro dos amparadores. Isso tem a ver até com o que o René estava falando, né? Se a gente produz muito ruído interno, como é que a gente vai ouvir os detalhes? Você só vai ouvir os gritos, mas o grito está sempre aí, né? Isso aí não tem graça. Será que esse processo de detalhismo tem a ver com... Eu não sei se eu vou falar bobagem agora, porque eu li isso há muito tempo, mas com aquele processo do holograma, de que a parte contém o todo? Porque se eu pensar, por exemplo, no detalhismo nesse sentido, quando eu consigo focar no detalhe de verdade, olhar para ele, eu estou tendo acesso ao completo. Boa relação. Boa relação. Eu acho que tem a ver, mas vai além.
Se a gente pensar assim, ó, no detalhismo, como uma informação que está ali dentro de uma vivência, mas que diz respeito a outras coisas além daquilo. Então, todo nesse sentido mesmo, né? Evolutivo. Não, sim, é nesse sentido sim, mas pensando assim, que vai além daquela informação contida, obviamente, ali, né? Ela vai muito além, ela está falando sobre outras coisas. Isso. Uma coisa que eu penso do detalhismo é que, assim, a consciência no processo evolutivo dela, ela vai caminhando para estar cada vez mais imperturbável, e isso tem a ver com a mental somática, né? E o detalhismo é algo que exige muita atenção, concentração, organização mental. Então, o detalhismo eu entendo, né, com um objetivo homeostático, não com um processo psicopatológico, né, da pessoa que tem o toque dos pontos lá, enfim, mas assim, nesse contexto é como se você estivesse exercitando um músculo, eu chamo, né, algumas coisas de músculo, que você está fazendo exercício do mental soma, de organização, de anotar, né, as sincronicidades, a sinalética, tem muito a ver com detalhismo. Então, você está fazendo um exercício do teu mental, com todo esse processo do detalhismo. E daí você usa muitos atributos para que aquela informação do detalhe tenha, né, uma utilidade. A Sandra quer falar, né? Eu estava pensando aqui comigo, nessa folha, na página 5, a Bárbara até tirou assim do meu pensamento, ela leu o meu pensamento, que eu estava pensando aqui no detalhe. Quando eu estava escrevendo o verbete, eu estou trazendo a chapa verbetográfica, porque eu penso que ela é de uma forma que traz, por exemplo, o trinômio. Você vai falar de uma situação que você está escrevendo verbete do assunto em 3 palavras, então... Isso eu lembrei da chapa, não sei o que vocês acham, se está dentro desse contexto, porque às vezes você escreve 3 palavras e dá o recado assim, sem ficar falando muito, ou então você escreve um polinômio, por exemplo, de 4 palavras, que tem a ver com o que você está pensando, ou uma reciclagem que você fez. Então, eu lembrei da chapa, que ela trabalha de uma forma de muita elogia, e de uma forma rápida e sensata, né? Sem muito blá, 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 é algo bem objetivo, assim. Eu não sei se eu estou falando bobagem, como diz o René. Agora, eu acho assim, ó, Sandra, aqui no próprio verbete eu falo ali da conscienciografia, e assim, a chapa, o estilo do verbete da enciclopédia, né, proposto pelo Valdo, é totalmente minimalista. Totalmente minimalista. Eu acho que, inclusive, é um modelo de minimalismo para a gente abordar um assunto. Pensa bem, você pega um assunto qualquer, você aborda ele lá, e o verbete é praticamente uma enumeração, né? Que é o que o Adélio falou lá, que é bem minimalista, né? Mas você faz o minimalismo com cosmovisão. E esse é que é o detalhe interessante, é um paradoxo. É a cosmovisão do minimalismo. Então, você vê lá, por exemplo, ó, a técnica do apostilhamento, que é o que a gente usa, né, nos textos conscienciológicos, de modo geral. Você pega uma ideia por parágrafo, né, totalmente minimalista. A própria enumeração é minimalista. O entrelinhamento das ideias, já pensou sabe o que é o entrelinhamento das ideias? É você, no meio do seu texto, você deixar pequenos indicadores com informação, é a meta-informação lá dentro, né? E isso aí vai servir de cápsula do tempo para você depois. Então, pensa, olha só, não só é minimalista, como é criptografado lá, então é super minimalista, né? A própria pensata do professor Valdo é totalmente minimalista. Diga lá. Tem uma coisa no verbete que dessa cosmovisão que é muito interessante, porque apesar de você ser minimalista na escrita, né, você vai escrever em uma palavra ou 2 ou 3, né, você vai sintetizando a ideia, você não pode repetir as ideias. Então, cada canto do teu verbete tem uma ideia original, vamos botar assim, né? Original no sentido assim, você não vai repetir, se você lê a binomiologia, você não vai ver a mesma coisa lá na polinomiologia, entendeu? Vão ser coisas diferentes. Ou seja, não tem excesso de ideias, né? Não tem excesso de ideias. Exatamente. Então, é muito interessante, porque é totalmente concentrado o texto, mas, ao mesmo tempo, é extremamente expansivo. Porque uma ideia daquela ali dá pano para manga até dizer chega, né? Então,
É muito interessante essa questão do verbete mesmo. Falando em detalhismo, então, uma dúvida aqui, Eduardo, do material que você escreveu, a Rosângela falou, né, do tópico EV, minimalismo da dispersão energossomática. Eu fiquei com uma dúvida na forma da escrita, porque se o minimalismo tem a ver com o mínimo necessário para atender alguma necessidade, se tem essa lógica, será que não seria mais apropriado minimalismo, EV, minimalismo do foco energossomático? Porque é o mínimo ou o necessário para o foco, porque aqui eu vi que você colocou o minimalismo como um sinônimo de minimização, né? Agora, se for pensar no minimalismo como o mínimo necessário para se alcançar algo, o foco não seria no que se quer alcançar? Ficou claro que eu perguntei ou não? E tem isso em outros Não, eu entendi também. O que você perguntou. Eu tô pensando primeiro, se eu concordo, segundo, se eu entendi, né? Bem assim a colocação. O minimalismo, ele tem a ver com isso, com você cortar tudo que é excesso, né? E ficar com aquele conjunto, com o core, o núcleo, né? Que é o núcleo menor para você agir. Porque quanto menor esse núcleo para você agir, mais você consegue eficiência. E outra coisa, mais você consegue taquirritmia, né, Renê? Sim. Pensa bem, como é que você vai ter taquirritmia com uma coisa inchada? Então, você tem que diminuir para o mínimo necessário, concentrar, alinhar, e aí você pode fazer a taquirritmia e tudo mais, né? Então, o EV é isso, você pega os seus chakras, eles estão desorganizados. Cada um de um jeito, não sei o quê, você pega, de repente, alinha tudo, aquilo está super otimizado para você. Então, ali você consegue agir bem, né? A ideia foi essa. Então, nesse sentido, o minimalismo, ele tem uma função. Então, ele é o minimalismo para algo. Não é? Então, o que eu estou entendendo aqui... O minimalismo, então, acho que está certo. O minimalismo, ele não é a menor quantidade de alguma coisa. Sim. Ele é a quantidade funcional otimizada daquela coisa. É o conjunto otimizado daquela coisa, se é isso que você está falando, né? Então, não tem a ver com quantidade, tem a ver com funcionalidade total. Exato. Então, nesse sentido... A dispersão não é a funcionalidade, o foco é a funcionalidade, não é não? Pessoal, o foco não é o foco energossomático. O que a gente quer é ter foco energossomático. Mas eu entendi. Agora, veja só o item 5, dispersidade. A dispersidade é o minimalismo das interferências interconscienciais. Ou seja, o minimalismo do assédio. Você pegou o assédio e você botou praticamente a zero, né? Você minimizou ele. O EV é o minimalismo da dispersão energossomática. O princípio da descrença é o minimalismo das lavagens cerebrais. Então, acho que está mais ou menos tudo nesse sentido funcional, né? Ou seja, você está minimizando aquilo que não presta e maximizando aquele conteúdo que é evolutivo. É nesse sentido mesmo que eu estou questionando a forma da escrita, porque quando você coloca que é o minimalismo, por exemplo, da lavagem cerebral, a impressão que dá é que tem uma lavagem cerebral mínima funcional. Só que o foco que eu estou entendendo que você está trazendo não é esse. É outro. Não. O foco... É você minimizar, você botar um mínimo. Você pegou isso e você diminuiu essa questão. Por quê? Por que essa questão? Porque isso aqui não é evolutivo. Esse não é um item evolutivo. Eu poderia colocar aqui, é o maximalismo do autodiscernimento, por exemplo. É a mesma coisa. É como se fosse uma definição, né, Eduardo, que eu vi aqui, é como se fosse uma mini definição. Por exemplo, princípio da descrença é o minimalismo, ou seja, aquela condição que vai ser bem efetiva, com o mínimo necessário, para combater as lavagens cerebrais, por exemplo, no caso do princípio da descrença, né? O questionamento do René, eu acho que está mais relacionado assim, se a gente coloca o mínimo, a gente está dizendo que existe ainda um nível. Então, se eu coloco a minimização da lavagem cerebral, eu estou dizendo que ainda existe a lavagem cerebral. Só que não... mas existe, né? Sempre tem, né? Não, mas eu entendi... O que o princípio da descrença faz? É minimizar isso para a gente. O que eu entendi é assim, é como se fosse assim, ó. Princípio da descrença, igual a minimalismo. O EV é igual ao minimalismo. O arco voltaico é minimalismo. Ele só está dando a função desse primeiro lá. Por exemplo, princípio da descrença é o minimalismo, porque você juntou todo o processo num princípio
para combater uma ideia que é dispersiva, né? Que é, por exemplo... Deu funcionalidade a essa ideia, entendeu? Deu funcionalidade a essa ideia. Aí, é como se todas essas condições fossem exemplos de minimalismo numa determinada área, né? Assim que Aí eu estou questionando, isso mesmo, Luziana, é isso mesmo. E o que eu estou questionando é a forma que está escrito, porque, por exemplo, se eu falo assim, minimalismo da bagunça, não é da bagunça, é da organização. O meu foco é a organização. Então, sim, porque se ele é evolutivo, minimalismo evolutivo, ele está relacionado ao homeostático, né? Isso, então minimalismo evolutivo do foco, não da dispersão. Agora, se é para classificar, eu vejo que ficaria mais claro se fosse minimalismo contra a dispersão energossomática. Porque aí você está qualificando na frase. Quando coloca dá, fica parecendo que é assim, o dá, você está dizendo que é o minimalismo que a dispersão energossomática precisa, que você está usando na dispersão. Só que é no foco. O que eu estou questionando é a forma da escrita mesmo. Não, eu entendi. Você está questionando a palavra. Talvez se fosse minimização, aí seria mais claro, isso? Porque o minimalismo ele tem um foco para o evolutivo, né? Vamos analisar, né? Tá certo. Perfeito, é uma boa observação. Vamos pensar sobre isso aí. Agora, se for um erro, o pessoal da Enciclosapiens deixou passar, né? Se isso isso daria um outro sentido, porque pelo que René, agora eu entendi, poderia dar um outro sentido, contrário do que você gostaria de passar. Por exemplo, olha, aqui na página seguinte, eu tenho lá 10 itens de minimalismo, né? Ali está escrito, e eu lembro que eu comentei isso na época com os revisores, é minimalismo nas abordagens e não das abordagens. Acho que é isso que você está falando. Isso. Né? Olha lá, minimalismo nas ações e não das ações. Tá? Detalhe, né? Eu acho que faz sentido, viu, Renê, o que você falou. É isso aí. Agora, uma coisa que, mudando um pouco de assunto, dentro do assunto do minimalismo, mais interessante que eu achei sobre o tema foi justamente essa necessidade, que a gente já falou um pouquinho antes, de expansão, para depois a gente focar no cerne ali, né? Ele fala ali no material, mais abaixo, cadê que ele falou aqui? Agora eu perdi, gente. Que falou assim, a pensata... eu falo assim, a qualidade de conteúdo é tudo. Palavras mínimas podem compor grandes máximas. E aí fala também mais à frente das pensatas, que fala assim, que grandes ideias contidas em poucas palavras, né? Então, toda essa relação de expansão para limitação. E desse detalhismo que está relacionado a isso, o quanto que é necessário que a gente expanda, que a gente tenha essa expansão mental somática antes, né? Porque como é que a gente vai falar de minimalismo evolutivo sem essa prévia? Né? Sem essa expansão desse conhecimento mais amplo, desse entendimento mais amplo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até para corroborar isso que você está falando. A técnica dos 50 dicionários, 50 vezes mais, isso? 50 vezes mais. Ela é anti-minimalista ou ela é minimalista? Ela é minimalista, com certeza. Ela é minimalista, claro. Você vai escrever 50 vezes mais, mas depois você vai tirar isso e vai ficar com Isso, exatamente, é isso aí. Então, assim, sempre é assim, é análise e síntese, né? Então, o nosso problema é, assim, a gente tem que fazer uma ótima análise para ter uma boa síntese depois. Se a análise não for boa, ela não vai gerar uma síntese bacana depois. Então, assim, a gente tem que primeiro expandir para depois contrair. A gente falou isso na semana passada, lá na questão da centralização da consciência, que isso é um movimento natural. Primeiro você expande, né? E você usa o holossoma no máximo que você pode, para depois você começar a descartar eles, os corpos. Nossa autopesquisa dentro dessa base, né? As nossas autopesquisas são assim, né? Você expande, você pega um nozinho, expande, depois você sintetiza não é? aquilo, a gente faz isso, a gente só não assim, a gente está agora dando nome para as coisas, mas a gente sempre fez isso, O Valdo, eu lembro que uma coisa que mexeu muito com ele foi quando aquela Consciência Livre veio dar
TED com ele, assim, né? O incógnito. E aí, o que o Valdo... tete-a-tete. E o que mais mexeu com o Valdo, que ele falou na época, que eu achei interessante, foi justamente desse exercício. Uma consciência que, a princípio, ela tem um trabalho extremamente amplo, ela afunila para ter uma assistência pontual com uma consciência, né? Então, esse exercício de amplitude e limitação, que parece ser uma coisa que está extremamente atrelada à evolução consciencial como um todo. E cada vez mais a gente vai dominar esse exercício, né? Parece. Mas cada vez mais a gente vai dominar essa capacidade de expandir depois de, quando necessário, afunilar ou limitar. É interessante, agora, né? Agora, só trazer aquela, que já está terminando, aquela questão 2 aí dos autoquestionamentos, só para ver, eu não existem megatrafores mais minimalistas do que outros? É uma boa pergunta, Luziana. O que você acha? Não, então, eu não consegui pensar muita coisa, eu não sei. Essa pergunta é boa, né? E eu acho que, assim, os megatrafores, todos os megatrafores mais avançados são minimalistas. É isso que eu acho, de modo geral, se a gente for olhar, né? Então, assim, é que o problema é como que a gente analisa. É o negócio lá das 50 vezes mais. Como é que você acha que ela é minimalista? Porque você está vendo o negócio de cima. Se você vê com cosmovisão, você vê que aquilo é uma etapa para um processo maior. Se você pensa só em 50 vezes mais, fala, pô, essa técnica é maximalista, né? Ela está abrindo o leque, né? Mas assim, a gente tem que olhar de cima. Olhando de cima, todos esses trafores, megatrafores mais avançados, no fundo, levam ao minimalismo. Por quê? Porque a evolução, de modo geral, leva à centralização. Não tem jeito, a gente sabe que é assim, né? Assim, os serenões que chegaram lá, eles começaram a minimizar tudo até virar um Bright Ball e virar CL. A linha evolutiva é assim. Mas aí seria o traço como megatrafor, desculpa, seria o megatrafor como minimalista ou a aplicação do megatrafor como minimalista? Porque eu vejo que o traço em si, eu acho que seria a manifestação do traço, né, no caso. Olha, eu mudaria a pergunta, talvez, se há megatrafores mais minimalistas que outros, ou se há mais ou menos minimalismo na aplicação dos megatrafores. Eu acho que a pergunta é ótima, eu só estou fazendo mais uma pergunta. Não, eu estou falando o traço, ele pode ser manifesto de várias formas, né? Eu acho que na aplicação é óbvio, né, que assim, de repente, dependendo do nível, né, da pessoa, no próprio nível de dispersão, ela vai ser mais minimalista ou não na utilização. Todos nós aqui, né, vai ter um nível de minimalismo. Agora, esse negócio de classificar megatrafores que sejam mais minimalistas do que outros, por exemplo, o próprio detalhismo, né, é um megatrafor, mas a cosmovisão também, o pensamento analógico também, a associação de ideias. Se for pegar assim, né, assim, enfim. Verdade. A capacidade de síntese, por exemplo. A capacidade de síntese da pessoa é um megatrafor. E ele é um megatrafor bem minimalista, né? Bem claro que ele é minimalista. É verdade. Mas é claro, né? Assim, depende da aplicação da pessoa, né? Porque, por exemplo, no caso da associação de ideias, o negócio abre, né? Você vai associando uma coisa com a outra e tal. Isso pode gerar dispersão, mas, né, Luziana? Pode até gerar dispersão. Isso, exatamente, pode gerar. Agora, por exemplo, o detalhismo, a pessoa pode se fixar numa coisa só, tipo ela ficar ali, como é que tem um termo até do monoideísmo, né? A pessoa, sei lá, ficou num foco ali, o mega especialista, por exemplo, que ele só vê aquilo, né? Aquilo também leva para um... Enfim, acho que é para pensar. Agora, só fazer um comentário de 50 dicionários, quando a gente faz a técnica, né? Não sei se todo mundo fez, mas você chega ali no holociclo, depois que você pesquisa 50, você fala, gente, mas é o mínimo, né? Porque são muitos, você vê o percentual em termos daquele mar de dicionários ali, né? Só no holociclo, uns 7.000 dicionários, você vai em 50 e você fica, pô, eu pensava que era muito, mas é pouco. Então, assim, tem esse efeito também, né? Então, acaba que é uma técnica realmente minimalista, né? Se a gente for ver nesse tanto enfim, de artefatos que tem, né? É um percentual muito pequeno.
Mas você sabe que eu fico pensando sobre Megatrafor, e aí eu acho que eu vou acabar entrando em outro assunto, mas enfim, fica aí a dica para outra Megacons. De si, a gente pensa Megatrafor ainda de uma forma muito superficial, né? Em geral, assim, porque ainda é uma coisa muito nova para a gente, como consciência, se a gente analisa nosso percurso aí, né, consciencial. Até a Daiane, ela propõe que, na verdade, a gente só começou a vivenciar realmente o Megatrafor após o curso permissivo, né, no livro dela do Megatrafor, como se fosse algo realmente muito recente. Aí eu fico pensando, se a gente analisa quanto mais adiante no percurso evolutivo, se essa ideia de Megatrafor como algo específico, ela não se perde também. No sentido de que todos os nossos traços, a gente vai evidenciando os nossos trafores de tal forma que eles todos se tornam muito mega, assim, né? Eles ficam muito evidentes. E aí a gente para de trabalhar com essa ideia de megatrafor como se fosse uma coisa específica e ela passa a ser uma manifestação mais complexa. É uma ideia boa, né? Que não é só a qualidade, mas é a dimensão que esse trafor tem dentro do seu micro-universo, né? Isso faz ele ser mega trafor também, né? Então, assim, dentro de você, dos seus trafor, qual é o mega? Isso é aquilo que sobressai mais. E que ele alavanca também, né? Que alavanca. Porque ele tem esse poder, né, de alavancar até o teu processo evolutivo, né? Perfeito. É a funcionalidade, né, Claudete? Tudo é minimalismo, porque você vê, você pega... Síntese, né? Uma síntese ali do seu, sei lá, do seu temperamento, né? Aquele mega traço que vai dar o Mater Pensene, né? Então tá tudo... E Mater Pensene ainda é outro pano para manga. A gente podia ter uma temática só de Mater Pensene no Mater Pensene é uma coisa legal mesmo, né? Tem razão. Mater Pensene. Qual que é uma boa ideia. Você fica naquela, né? Ó, quem quiser pode pôr lá, põe na lista lá, pessoal. Quem quiser botar sugestões, né, de temas, pode pôr lá que na semana eu acrescento na lista de votação. Super, tá bom? Eduardo, uma coisa que eu pensei também que a gente pode, além do simpósio, em cima do que a Bárbara falou, a gente pode convidar alguns especialistas. Um exemplo, um dia que a gente for debater Megatrafor, fazer um convite para a Daiane participar, entendeu? Um dia que for debater Mater Pensene, convidar fugiu o nome lá, o Cus para vir participar. Guilherme. Se a gente sabe de alguém que tem alguma temática que estuda, assim, para poder, né, aquela pessoa que já está assimilando tanto aquele conteúdo, amplificar a temática debatendo. Não sei, fica a ideia, né? Eu acho que pode ser... Fica a ideia, eu acho que toda ideia é boa, né? Toda mega ideia é boa para a gente. Principalmente se ela leva aos megacons, aí é melhor ainda. Pessoal, já demos o horário aí. Diga lá, Tereza. Ainda bem que existe a paragenética para ajudar, né? Porque senão... Outro tema, hein, Tereza, que dá para fazer no Megacons é sobre paragenética. Exato. Você vê que o que não falta para a gente são temas legais. É bom que a gente vai estudando, né? A gente vai aumentando o nosso conhecimento juntos, né? A gente faz uma troca e a gente vai tendo uma ideia. Você vê, hoje mesmo já tive várias ideias que eu não tinha pensado aqui, bem bacanas, assim. Gente, então, assim, eu agradeço a todos pela discussão, pelos debates. Uma ótima semana aí, até sábado que vem. Até sábado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.